ensinar os nossos filhos a cultuar ao Senhor, estarem dentro da igreja conosco, para juntos aprendermos a cultuar ao Senhor. Às vezes a criança cresce lá na salinha, né? E quando vem para o culto, ela não sabe nem o que acontece aqui. A ideia é ensinar as nossas crianças. Então tem a salinha terça-feira. E eu quero aqui abrir um parêntese, né? Estou muito feliz que terça-feira tem vindo muita criança, tem sido bênção. Então, traga seu filho terça-feira aqui para o estudo bíblico. Amém? O tema da mensagem de hoje é a mentalidade de excelência. Nós já estamos há alguns meses aí falando sobre a mentalidade, sobre a prosperidade de Deus na nossa vida. Falamos sobre a prosperidade bíblica. Temos falado sobre os objetivos daquilo que Deus tem para nós. E hoje nós vamos falar sobre uma mentalidade de excelência. Um dos nossos alvos, um dos nossos objetivos, quando nós estamos orando pela nossa localidade, é que Deus dê mentalidade de excelência. Porque não adianta nada Deus mandar prosperidade sobre nossa localidade, sobre o lugar onde nós moramos, e a mentalidade do nosso povo não é uma mentalidade de excelência. Aí acontece o quê? O poder público vai, constrói uma pracinha e o próprio morador destrói a pracinha. Infelizmente isso acontece. Por quê? Porque não há uma mentalidade de excelência. Então, se nós queremos viver a excelência onde nós moramos, a excelência tem que começar por nós. Não adianta a gente ficar cobrando do outro. A excelência tem que começar por nós. E eu quero falar hoje sobre uma mulher, uma história muito conhecida, que ela é relatada nos 4 evangelhos. Eu vou tentar condensar o máximo aqui, mas eu preciso ler o mesmo relato nos 4 evangelhos, para que você entenda a mensagem que Deus quer passar nessa noite, amém? Abra sua Bíblia em Mateus 26, Mateus 26, nós vamos ler a partir do versículo 6. Mateus 26, a partir do versículo 6, diz assim a palavra: Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por um grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que vocês estão afligindo essa mulher? Pois ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tenho com vocês os pobres, mas a mim vocês nem sempre vão ter. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, ela fez para preparar para o meu sepultamento. Na verdade, ela fez algo anterior, uma unção anterior, porque o corpo do defunto era preparado com esses ungüentos depois. Então ela já estava declarando ali a morte e também a ressurreição de Cristo. Versículo 13. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para memória sua. Agora vamos lá, se você puder, deixa marcado aí na sua Bíblia, né? No meu aqui é mais fácil, eu já deixo as 4 abertas aqui no computador. Mas se você puder, deixa uma caneta aí, um marcador, alguma coisa marcada nessa passagem aí. E vamos lá em Marcos 14, tá? Marcos 14. Nós vamos ler do versículo 3 ao 9. Marcos capítulo 14, do versículo 3 ao 9. Diz assim: Estando Jesus em Betânia, assentado à mesa à casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, e de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: Para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia ter vendido por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres.
e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que vocês molestam ela? Ela fez-me uma boa obra, porque vocês terão os pobres sempre com vocês, e vocês podem fazer o bem quando vocês quiserem, mas a mim vocês nem sempre vão ter. Esta fez o que podia, e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então, se você puder, deixa marcado aí. Vamos lá em Lucas 7. Lucas 7, de 36 a 50. Lucas 7, de 36 a 50. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, se assentou à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa à casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com as lágrimas. E enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava os pés e ungia com unguento. Quando o fariseu viu isso, aquele que tinha convidado Jesus, falava consigo dizendo: se esse camarada fosse profeta mesmo, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele disse: diz-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Agora me diz, qual é que vai amar mais? Aquele que foi perdoado, aquele que o perdoou. E Simão respondendo disse: olha, tenho para mim que é aquele a quem mais foi perdoado. E ele lhe disse: olha, você julgou bem. E aí Jesus se voltou para aquela mulher e disse: está vendo ela, Simão? Eu entrei na tua casa e você não me deste água para os pés. Ou seja, por causa do costume. O costume era que quando um visitante chegava da rua, como eles iam sentar à mesa, e a mesa não era mesa igual que nós temos, assim, alta, né? A mesa era abaixo, próximo dos pés. Então, por causa da mesa ser baixa, eles limpavam os pés para os pés sujos não ficarem perto da comida. E aí ele disse: olha, você não me lavou os pés, mas essa regou meus pés com as próprias lágrimas e enxugou meus pés com o cabelo da cabeça. Você não me deu ósculo, ou seja, um beijo de boas-vindas, mas essa, desde que entrou, não para de beijar os meus pés. Aleluia. Você não ungiu a minha cabeça com um óleo, mas essa me ungiu os pés com unguento. Ou seja, é porque às vezes jogar o óleo sobre a cabeça era um ato de refrescar a pessoa. Por isso você vai ver no Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Era algo refrescante, né? Por isso eu te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, ama pouco. E disse a ela: filha, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa os pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Se você quiser deixar marcado, marca aí também. E vamos abrir João capítulo 12. João capítulo 12, nós vamos ler do 1 ao 8. Diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa até Betânia, onde estava Lázaro, aquele que faleceu, e a quem ressuscitou dentre os mortos. Fizeram, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um daqueles que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés com seus cabelos, e a casa se encheu do cheiro daquele perfume. Então um dos seus discípulos, Judas, o Iscariote, que era filho de Simão, aquele que havia de trair Jesus, o Judas,
disse: por que não se vendeu este perfume por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não porque tinha cuidado pelos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura ela guardou isso. Porque os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas a mim nem sempre vão ter. E muita gente dos judeus soube que estava ali, foram não só por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Tá bom, está aí. Bom, queridos, nós lemos a mesma passagem nos 4 evangelhos. E nós conseguimos perceber nessa mesma passagem coisas diferentes e coisas semelhantes. Isso não quer dizer que o fato não existiu. Algumas pessoas, elas têm o costume de criticar a Bíblia por conta dessas diferenças. Nenhum lugar fala isso, a mesma história no outro lugar é contada de um modo diferente. Não. O que a gente precisa entender é que cada autor, ou seja, cada um que escreveu ali os evangelhos, eles escreveram com um objetivo. João tinha o objetivo de mostrar que Jesus era Deus. O evangelho de João foi escrito muito depois. Marcos, ele tinha o objetivo de mostrar que Jesus curava. Lucas estava fazendo um relato para um homem chamado Teófilo. Então, ele falava de alguns pontos e acabava não falando de outro, porque talvez na sua pesquisa ele achasse importante ou não. Mateus, ele estava escrevendo para judeus, então ele fazia questão de colocar alguns relatos. Por isso, num lugar vai dizer que Simão era fariseu, no outro lugar não vai falar nada. Num lugar vai falar Simão leproso, no outro lugar vai falar que o camarada só era um fariseu. Entende? Então nós conseguimos ver algumas semelhanças e algumas diferenças entre um relato e outro. Só que nas diferenças isso não exclui, elas não são excludentes. E nas diferenças que nós vemos entre um relato e outro, nós não vemos que um aponta contra o outro. Na verdade, elas se complementam. Essa aqui é uma passagem muito conhecida. Jesus está num lugar à mesa com seus discípulos. Uma mulher pega um vaso de alabastro, quebra aquele vaso. Ali dentro tinha um unguento, um óleo, um perfume, que era conhecido como nardo. E aquele perfume, ele era de grande valor. Era uma especiaria daquela época que valia muito dinheiro. Tanto em Marcos como em João, Judas vai falar lá em João que valiam 300 dinheiros ou 300 denários no grego, como vai estar escrito aqui. E aí eles começam a questionar ali e falam para ela: olha, poderia ter vendido e dado aos pobres, que loucura que essa mulher fez, que maluquice que essa mulher fez, quebrou ali, jogou fora aquele nardo. Lá em João vai falar que era Maria, já irmã de Marta. Mateus, Marcos e Lucas vai falar que era uma mulher. Em Lucas vai falar uma mulher pecadora. Talvez Mateus, Marcos ali e Lucas quiseram preservar o nome dela. João não, João falou: vamos botar nas nossas linguagens, né? Vamos dar logo o nome aos bois, vamos falar quem foi Maria. E ele disse que era Maria, que provavelmente tinha algum parentesco com Simão. A palavra ali, o Simão aqui não é o Pedro, tá? Mateus e Marcos vai falar Simão, já João vai falar que era Simão, um fariseu, entende? Um fariseu. Lucas vai falar que era um fariseu, e lá em João vai falar que Simão, inclusive vai falar que esse Simão era pai de Judas, que era discípulo de Jesus. Olha só, a galera tudo era parente ali, né? Então o Judas, que foi discípulo de Jesus, muito provavelmente não, era filho desse Simão, e esse Simão era um fariseu. E a Bíblia diz lá em Mateus e Marcos que ele era leproso. Como ele foi curado, a Bíblia não fala, mas provavelmente Marcos e Lucas já não relata que ele era leproso. Lucas e João já não relata que ele era leproso, provavelmente por conta de uma cura. Se foi de Jesus ou não, nós não sabemos, mas deve ser de Jesus, pelo fato dele ter convidado Jesus a ter ficado na casa dele. Então você percebe que existem muitas coisas. Num relato vai falar que os discípulos, eles ali reclamaram sobre ela, falaram que poderia ter sido vendido. Já nos outros vai falar o seguinte: olha, foi Judas que falou. Já no outro vai falar que foi Simão. E Lucas vai falar que foi justamente o fariseu.
Então a gente entende que os relatos eles se complementam. Provavelmente o pai, Simão, falou com Judas, o filho. Quer ver que era filho dele? Está aí, João capítulo 12. Versículo 4. Então um dos seus discípulos, Judas, filho de Simão. Então Simão foi relatado em outras histórias. Então o apóstolo Judas chamou Jesus lá com seu pai. Então provavelmente era o pai conversando com o filho sobre o mesmo pensamento. Que loucura, muito dinheiro. Poderia ter dado aos pobres, e ali os discípulos vieram nessa história, começaram a caminhar junto ali no mesmo papo. E Jesus corta todos eles. Só que em Lucas fala que o corte foi, né, o Tramontina ali foi para Simão. Chegou para Simão e falou: olha, um certo credor tinha 2 devedores, um devia 50, outro devia 5.000. Ele perdoou a ambos. Quem você acha que vai amar mais? E aí o Simão falou: olha, tenho eu, né, que aquele que mais foi perdoado. Ele falou: então justamente essa mulher, ela compreende o que eu fiz por ela, por isso ela está tendo essa demonstração extravagante de amor. E aí ele começa a fazer aquela comparação: eu entrei aqui, você não limpou os meus pés, ela limpou com as lágrimas. Eu entrei aqui, você não me deu um beijo, ela não para de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça, essa aqui está ungindo a todo momento os meus pés, a minha cabeça, o meu corpo todo. Então essa demonstração de extravagância é uma demonstração de amor. Então você percebe que as histórias, elas se completam, elas não se excluem e elas não colocam em xeque outra. Ali diz que foi em Betânia. Mateus, Marcos e João vai falar que foi em Betânia. Lucas não cita o nome do lugar, mas fala que foi em Betânia. Então é a mesma história, é a mesma mulher. Como eu falei, Mateus, Marcos e Lucas não citam o nome da mulher. Só fala em Lucas que ela era pecadora, mas João fala, era Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, entende? E detalhe, né? Algumas na história fala: Maria era prostituta e veio a prostituta. Não, a palavra está dizendo que ela era pecadora. Só fala que ela era pecadora e existia uma outra Maria da qual Deus tirou 7 demônios. E a gente já é pecadora, é prostituta, a gente já bota tudo no mesmo barco. E não é bem assim, a gente precisa entender essas coisas. Tá, pastor, legal, eu entendi essa diferença. Por exemplo, em Mateus e Marcos, ela joga o óleo na cabeça. Em Lucas e João, ela joga o óleo nos pés. E aí, foi na cabeça ou foi no pé? Provavelmente foi na cabeça e escorreu aos pés. O ato foi nos pés. De beijar, enxugar com as lágrimas foi nos pés. Mas o óleo sempre era jogado na cabeça. Jesus, em todos os atos, em todas as versões, nos 4 evangelhos, Jesus ali, ele defende aquela mulher. E ele fala que ela vai ser lembrada. Ele fala que ela vai ser lembrada pelo seu ato. Tanto é que a profecia de Jesus é tão verdadeira que estamos lembrando dela mais uma vez. E sempre que eu prego nesse texto, eu costumo dizer para você: se cumpriu mais uma profecia de Jesus no dia de hoje, de que aquela mulher seria lembrada por todas as gerações. Amém? Todo mundo entendeu a história? Todo mundo conhece a história? Mas o que essa história pode nos ensinar sobre termos uma mentalidade de excelência? Essa história, ela pode nos ensinar grandes e profundos princípios sobre termos uma mentalidade de excelência. A primeira coisa que eu quero falar com você é que essa história nos ensina que a mentalidade de excelência é aquela mentalidade que oferece a Deus o seu melhor. Vou repetir. A mentalidade de excelência é aquela que oferece a Deus o seu melhor. Você pode repetir comigo para ficar gravado? A mentalidade de excelência é aquela que oferece a Deus o seu melhor. Marcos fala que ela deu o perfume, né? Era um vaso de alabastro. O alabastro era o material que foi feito o vaso. Dentro tinha um nardo que era puro, ou seja, existia um nardo batizado ou misturado. Aquele não era, aquele era puro. Marcos e mais precisamente
Em João, no capítulo 12, versículo 5, olha só. Judas, ele vai dizer o valor daquele produto. Ele vai dizer assim, ó: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? 300 dinheiros. A palavra grega ali é denário. O que era denário? Denário era uma moeda de prata, tá? Do Império Romano, que equivaleria, era o equivalente a um dia de um salário de um dia de um trabalhador. Só que se a gente for fazer as contas pelo dia de hoje, por exemplo, vamos imaginar que, tirando os feriados, as coisas no dia de hoje, juntando o salário aqui no Brasil, tá? No Brasil, salário mínimo, ficaria por volta de uns 16 mil reais, 15 mil e algumas coisas. Então, aquele produto teria um valor de uns 15 a 16 mil reais, se nós colocarmos o salário mínimo do Brasil. Porém, quando eu estava meditando, eu falei, poxa, um denário era uma moeda romana. Então, vamos colocar na moeda de Roma, no euro, para ver lá, porque o fato não aconteceu no Brasil. O fato aconteceu em Israel, mas Roma era o império que dominava na época. Então vamos colocar a moeda de Roma, o euro, como ficaria? Entende? Com salário mínimo de 1.611 euros por aí, por volta, daria por volta de 19 a 20 mil euros. Euro, traduzindo para o real, hoje seria 114 mil reais que aquela mulher derramou aos pés de Jesus. 114 mil reais. Então, se a gente colocasse na moeda de Roma, da Itália, nos dias de hoje, só para a gente entender, nos dias de hoje, e convertendo do euro para o real, aquela mulher derramou aos pés de Jesus Cristo um ano de salário, 300 dinheiros, tirando os feriados, tirando, os dias de descanso, daria 300 dias de trabalho num ano, 300 dinheiro daria um salário de um ano inteiro. Em euros, seria por volta de 19 a 20 mil euros. Se a gente for converter para o real, daria 114 mil reais. Seja em real, que fosse 15 a 16 mil reais, ou fosse em euro, fato é, queridos, aquela mulher derramou aos pés de Jesus muito dinheiro. Ela colocou aos pés de Jesus algo de grande valor, porque aquela mulher entendia de fato o que era importante para a vida dela. Ela entendeu de fato o que aquilo era, o que era realmente o valor. Ela entendeu de fato o que tinha mais valor na vida dela. Preste atenção, a palavra de Deus diz que ela era uma mulher pecadora, e o próprio Jesus em Lucas diz que ela foi muito perdoada. Então ela fazia aquilo por conta do grande perdão de Deus que alcançou a vida dela. Ela foi muito perdoada. Então ela derramou algo de grande valor na vida de Jesus. João vai dizer que é Maria, irmã de Marta, que fez isso. E onde que ela entendeu o verdadeiro valor de Jesus? Volte aí em Lucas, Lucas capítulo 10, versículo 42. Lucas capítulo 10, versículo 42, olha. Maria escolheu a melhor parte, ou a boa parte, a qual não será tirada. Neste dia que Jesus está ensinando para Marta e Maria, Jesus ensina para Maria ali o que realmente importa, o que realmente tem valor. Olha o que diz a palavra: ela escolheu a boa ou a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Eu imagino que quando Maria foi buscar aquele nardo, se você parar para pensar, 114 mil reais, aquilo ali devia ser uma economia dela, para a vida dela, para a família dela, para os futuros filhos, netos. Não sei se tinha filho naquele momento, mas aquilo ali devia ser uma economia de uma vida, aquilo ali devia ser uma economia. Mas ela entendeu que Jesus vale mais do que qualquer coisa que nós temos nesta terra. Ela entendeu o valor de Cristo e ela não poupou esforços para dar a Cristo o seu melhor.
No contexto aqui, o contexto é sobre dinheiro. Mas eu faço a seguinte pergunta para você: você tem dado o seu melhor ao Senhor? Você tem oferecido o seu melhor ao Senhor? Você tem dado ao Senhor o melhor do seu tempo? Será que nós estamos dando a Deus o melhor do nosso tempo? Porque a mentalidade de excelência é uma mente que entende que o melhor deve ser dado a Deus. Aquela mulher não poupou esforços. Talvez eu e você hoje poderíamos olhar 114 mil reais e falar: caramba, é muito dinheiro. Poderíamos agir como Simão, como Judas e os outros que ali estavam e falar: rapaz, é muito dinheiro que essa mulher jogou fora. Mas será, preste atenção no que eu estou falando, em nome de Jesus, irmãos. Os irmãos estão se perdendo muito aí com as crianças, em nome de Jesus. Será que nós estamos dando o nosso melhor a Deus? Será que nós estamos oferecendo o melhor do nosso tempo? Será que nós estamos oferecendo o melhor do nosso talento? Será que nós estamos oferecendo para Deus o melhor da nossa energia, o melhor dos nossos dons, o melhor da nossa casa, o melhor das nossas habilidades, o melhor do nosso trabalho? Ou será que nós pensaríamos ou pensamos como aqueles homens que dar o melhor para Deus é perda de tempo? Porque, queridos, muitas das vezes quando damos o melhor, o nosso melhor pode espantar a outros. E outros podem falar assim: é perda de tempo. Para que isso? Que história é essa? Como foi que aconteceu? Para que isso? Mas, queridos, para Deus deve ser dado sempre o melhor. Na criação de filhos, olha aqui para mim, por favor, quem é pai, quem é mãe? Amém? Quem ainda cria filhos aqui? Amém? Você não cria filho para ter um filho educadinho dentro de casa. Você cria filhos para que eles revelem a glória de Deus na sociedade. Então a melhor educação, o melhor tratamento, o melhor cuidado que você puder dar ao seu filho, você está dando o seu melhor a Deus. Então criar filhos não é simplesmente fazer o que eu quero para que o meu filho seja bonitinho, seja assim, seja assado, não. É entender que a melhor criação que eu posso dar aos meus filhos vai refletir na glória de Deus na sociedade, vai refletir na glória de Deus nos relacionamentos, no casamento que eles vão ter no futuro. Vocês estão entendendo ou não? O melhor do nosso talento, dos nossos dons, do nosso serviço. Pergunte para você agora, você não precisa responder para mim, eu quero que você responda para você. Você tem oferecido a Deus o seu melhor? Porque uma mentalidade de excelência é aquela que oferece a Deus o melhor que pode dar. O meu melhor pode ser diferente do seu, o seu melhor é diferente do meu, mas não importa se são diferentes. O que importa é o seguinte: você e eu, nós estamos fazendo o melhor? Uma mentalidade de excelência oferece a Deus o melhor. Nós não oferecemos a Deus qualquer coisa. Não pode ser qualquer coisa do nosso trabalho, não pode ser qualquer coisa dos nossos ensaios, não pode ser qualquer coisa dos nossos esforços. E não estou falando só na igreja, estou falando no trabalho, na casa, na família, na faculdade, no colégio, aonde você estiver. Você precisa desempenhar o melhor, porque as pessoas vão ver Jesus em você. Então o seu relacionamento com os vizinhos tem que ser o melhor. A sua postura onde mora tem que ser a melhor, porque as pessoas verão Jesus em nós. Então a nossa entrega para Deus, preste atenção, irmão, nós não podemos nos entregar a Deus com reservas. A gente tem que se entregar por completo, o melhor. Em que área você pode melhorar a sua entrega? Pastor, eu posso me doar um pouco mais, eu posso servir um pouco mais, eu posso reclamar menos, eu posso agradecer mais, eu posso me tornar um melhor
marido, uma melhor mulher, uma melhor esposa, um melhor amigo. Pastor, posso trabalhar mais, eu sei que eu tenho tempo, mas eu não tenho feito isso. Será que você tem dado o seu melhor a Deus? Será que eu tenho dado? Será que nós como Ministério Semear, preste atenção, irmãos, será que nós como Ministério Semear estamos dando o melhor para essa localidade? Estamos fazendo o melhor para Deus aqui neste lugar, para que as pessoas olhem e falem, olha, eles são de excelência, eles fazem o melhor que eles podem. Segunda coisa, uma mentalidade de excelência, ela oferece o melhor, porque ela sabe quem Deus é. Uma coisa vai puxar a outra. Aquela mulher tinha uma mentalidade de excelência. Por quê? Porque ela deu o seu melhor. E por que que ela dá o melhor? Por que que alguém que tem uma mente de excelência dá o melhor? Porque ela sabe quem Deus é. Olha aqui para mim, por favor, e preste atenção. Se você não souber quem Deus é, você vai dar a Deus qualquer coisa. Se você não entender quem Deus é, você vai dar a Deus qualquer coisa. A palavra de Deus lá em Lucas 7, de 40 a 48, a palavra vai deixar bem clara. Só em Lucas tem esse relato, que Jesus ele faz esse paralelo sobre a questão do perdão. Por que que ela deu muito? Porque ela entendeu o muito que ela recebeu. Vou repetir. Ela deu muito, porque ela entendeu o muito que ela recebeu. Jesus deixa bem claro, a quem muito é perdoado, vai amar mais. Vai se doar mais. Querido, você talvez não tenha se doado tanto, porque eu acho que você não entendeu o que Jesus fez por você. Às vezes a gente não se entrega tanto porque a gente esquece o que Jesus fez por nós, quem Ele é, o que Ele fez por nós. Nós não entendemos quem Deus é, e nós não entendemos o tamanho das bênçãos que tem chegado sobre a nossa vida. Nós somos seres humanos eternamente ingratos, insatisfeitos, não conseguimos enxergar a grandeza do amor de Deus, a misericórdia de Deus sobre nós, o que Deus tem feito, o que Deus tem ministrado sobre nós. E muitas das vezes nós não temos nos esforçado para nos entregarmos mais a Deus, mais do nosso tempo, mais dos nossos dons, mais das nossas contribuições, mais do nosso serviço, mais do nosso trabalho, mais dos nossos esforços. Porque nós não temos entendido, eu acho que a gente não entende, eu me incluo, irmãos, acho que a gente não entende muito bem o amor que nos alcançou. Nós estamos falando dessa mulher, mas eu lembro do nosso amado pastor Eduardo, que está com Cristo na glória. E certa vez eu agi como Simão em relação a ele. Nós levamos ele para Cabo Frio para ele descansar um pouco. E aí quando a gente falou, vamos na praia andar, pastor? Ele falou, vamos. Aí ele foi na praia. E aí ele foi com a roupa de manga comprida aqui, e na praia, e uma calça social dobrada até o meio da canela, e andando na praia. E aí eu agi como Simão e como Judas, né? Pra que isso? Tá na praia. O cara podia tirar, né, a roupa, tira a camisa, pô, fica só de bermuda, fica com a calça, mas pode tomar um sol, né? Como dizem aí, toma um sol na caixa de catarro, né? E certa vez conversando com ele, eu fui perguntar, por que você faz isso? Porque a gente não entende a atitude de adoração, de serviço, de devoção, de entrega. Aí quando ele tirou a camisa, ele mostrou todas as marcas, todos os machucados que tinha nas costas dele. Ele falou, tá vendo isso aqui? Isso aqui tudo era da época que eu era da macumba, dos sacrifícios que eu fiz aos demônios. E eu não quero que essas marcas fiquem à mostra, porque elas vão falar mais dos demônios do que vão falar de Cristo. Pelo menos quando eu uso a minha roupa vai falar mais de Cristo do que dos demônios.
era uma entrega pessoal dele. Era um serviço, era uma adoração, era um sacrifício para ele. Tu acha que ele não queria ficar? Claro que ele queria. Mas ele em nenhum momento recriminava por a gente estar sem camisa na praia. Ele entendia que aquilo ali era a entrega, o sacrifício pessoal dele. Era a maneira dele glorificar a Deus e tampar as marcas que um dia fizeram ele servir a Satanás. E ele falou: não sirvo mais a Satanás, eu quero que todos saibam a diferença na minha vida, que hoje eu sirvo a Deus. E ele paga o preço que for, inclusive ficar de camisa na praia. A gente às vezes não entende a adoração e a entrega do outro. Mas a gente tem que dar o nosso melhor. Ele sabia o que Deus tinha feito por ele. Reflete um pouco aí, irmão. Você sabe o que Deus tem feito por você? Ou entra dia e sai dia, entra semana e passa semana, entra mês e passa mês, entra ano e sai ano, e você não tem nem refletido o que Deus tem feito por você todos os dias. Os livramentos que Deus tem te dado, as curas, as transformações. Olhe para você, quem você era antes. Veja as portas que já se abriram para você. Vejam as curas, as transformações, as orações respondidas. Será que Deus não merece mais da nossa entrega? De tudo que temos, de tudo que somos. Nós não devemos ter medo de entregarmos a Deus o nosso melhor. Porque uma mentalidade de excelência entrega a Deus o melhor, porque ela sabe quem Deus é. Preste atenção aqui no que eu vou te falar. Quando nós não sabemos quem Deus é, nós limitamos a nossa entrega. Nós limitamos o nosso serviço, nós limitamos o nosso trabalho. Eu vou dar um exemplo. Lá em Mateus 25, na parábola dos talentos, o que ganhou 5 talentos fez o quê? Multiplicou mais 5. O que ganhou 2, conseguiu mais 2. O que ganhou 1 fez o quê? Enterrou. Por que ele enterrou? Porque ele achava que conhecia Deus, mas ele não conhecia. Como assim, pastor? Quando Deus chega, né, na figura, na representação daquele Senhor, e ele fala: por que você não fez nada com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Aquele servo vai falar assim: olha, preste atenção. Ele vai falar assim: porque eu sei que tu és homem duro. Olha só, eu te conheço. Olha como ele vai falar: eu te conheço. Vou colocar nas minhas palavras. Você é um homem trabalhador. Você consegue abrir porta onde não tem porta. Você consegue colher onde ninguém plantou. Ou seja, você é um homem que se esforça e que você consegue as coisas com muito esforço. Então ele achou que conhecia e achou que estava fazendo um bem. Tipo, olha aqui para mim, por favor. Tadinho do meu Senhor. Se esforçou tanto, coitado dele. Vou guardar isso aqui para ele não perder. Foi a mesma coisa que Judas fez. Tadinho dos pobres. Como é que os pobres vão comer agora? A mesma coisa. Eu costumo chamar isso de síndrome de Judas. Achar que Deus não tem poder de fazer as coisas e que Deus depende de mim para que as coisas ocorram. Então, se eu der aqui, vai faltar ali. Meu irmão, nosso Deus não é Deus de falta. Nós temos um Deus de excelência, um Deus de abundância. Nada falta. O Senhor é o meu pastor. Não ficou fraco. O Senhor é o meu pastor. Então por que eu tenho medo? Vou enterrar, porque, coitado, vai faltar. Não vai. O que isso mostra, pastor? Isso só mostra que aquele camarada não conhecia o Senhor dele. Ele falou que conhecia, mas ele não conhecia. Porque se ele conhecesse ao seu Senhor, ele não teria medo. Se eu perder, Deus vai mandar outro. Se eu perder, ele continua. Se eu perder, ele vai fazer de novo.
Então a síndrome de Judas é isso, são pessoas que acham que conhecem a Deus, mas não conhecem. Elas vêm até com um discurso bonito, pode até ter um bom coração, mas esse discurso trava a adoração. Trava a adoração da igreja, trava a adoração das pessoas, trava pessoas de dar o melhor. Para que isso? Para que isso tudo, meu irmão? Se for para que Deus seja conhecido, nós vamos construir o maior prédio aqui nesse lugar. Mas para que? Não sei, mas Deus vai usar para a glória do nome dEle. É a única coisa que eu sei, é que o nome dEle vai ser glorificado. É para Ele. Olha o que diz em Jeremias 32. Jeremias 32, do 26 ao 27. Olha só. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Coloca na NVT, por favor. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Responde para você aí, alguma coisa é difícil demais para o nosso Deus? Se aquele camarada lá da parábola dos talentos conhecesse o seu Senhor, ele conheceria essa passagem e saberia que nada é difícil demais para Deus. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou entregar o meu melhor. Aquele que tem 5 fez o seu melhor e conseguiu mais 5. Aquele que recebeu 2 fez o seu melhor e conseguiu mais 2. E a palavra de Deus diz que aquele que não tem, não faz o seu melhor, não entrega o seu melhor, não dá o seu melhor, tira até o que ele tem e dá o que tem 10. Por quê, pastor? Porque o que tem conhecimento de Deus, sabe quem Deus é, sabe o que Ele pode fazer, e aí não fica na síndrome de Judas. Esse dinheiro, para que isso? Esse dinheiro poderia ter feito, para que isso? Isso aqui poderia ter não sei o que, para que? Irmão, se for para Deus, Deus vai receber e não vai faltar em nenhuma outra área, porque Ele é o nosso pastor e não teremos falta de nada. Vocês estão entendendo? Então alguém que tem a coragem de se doar por completo a Deus é porque entendeu quem Deus é e o que Ele pode fazer. A história aqui foi um ato financeiro, de uma entrega financeira daquela mulher. Mas a nossa entrega tem que ser em tudo. Nosso tempo, nossa saúde, nossa vida, nossa família, nossos dons, nossos talentos, nossa energia. Você tem entregue o seu melhor a Deus? Você tem entendido por que você serve a Deus? Você está entendendo o que Deus tem feito por você? Eu acho que se nós tivéssemos uma compreensão mais profunda de tudo que Deus tem feito por nós, nós nos doaríamos muito mais, trabalharíamos muito mais, serviríamos muito mais, adoraríamos muito mais. Por que Maria fez isso? Como nós lemos, porque ela entendeu qual era a melhor parte. E terceiro, uma mente de excelência oferece a Deus o seu melhor, e ela oferece o melhor porque ela sabe quem Deus é, e por saber justamente quem Deus é, ela quer demonstrar isso nas suas atitudes. Então uma mente de excelência não fica só nas palavras, ela demonstra nas atitudes. Em todos os 4 relatos, Jesus deixa claro que aquela mulher fez isso para Ele. Ele fala, não molestais. Em todos os relatos, um fala, não aborreça ela, não moleste ela. Imagina,
Mulher vindo com um negócio de 114 mil reais. E quebra no chão, imagina a galera, não faz isso, que mulher maluca, que doida. Aí Jesus, oxi, cala a boca todo mundo, porque para mim ela fez. E Jesus diz, foi uma boa atitude. Nos 4 relatos, foi uma boa atitude, foi para mim que ela deu, foi para mim que se entregou. E aí ele faz aquela comparação entre Simão e aquela mulher. Mas ele deixa bem claro, o amor a Deus não deve ser demonstrado apenas em palavras, mas nas atitudes. Jesus em Isaías diz, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração, ou seja, as atitudes estão distantes de mim. Querido, e a gente tem que seguir o exemplo de Deus, porque Deus demonstrou o seu amor nas atitudes. Está escrito em João 3,16, que é um versículo que a gente usa para evangelizar, mas a gente precisa entender e usar para nós mesmos. Olha, Deus amou o mundo com um grande amor, ou seja, de tal maneira, esse de tal maneira significa assim, de uma maneira tão grande, mas tão grande, que Ele deu o seu Filho. Então, a maior demonstração de amor é a entrega. É a entrega por completo. E presta atenção, Deus não nos deu o pior. Ele não pegou qualquer anjo. Ele não pegou um cabrito, um bode, um boi. Ele mesmo se entregou na pessoa do Filho. Ele nos amou de tal maneira que encarnou, o Verbo se tornou carne e o Filho se entregou por nós a Deus. Romanos 8,32 vai dizer, Ele não poupou o seu próprio Filho. Abre aí Romanos 8,32, olha, se Ele não poupou nem o próprio Filho, mas o entregou por nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? O que Ele está dizendo? Que todas as outras coisas estão abaixo de Cristo. Cristo é o melhor da humanidade, Cristo é o melhor da existência, e Deus entregou Jesus por nós. Amou a mim e a você de tal maneira que Ele deu o melhor. Querido, a demonstração de amor deve estar nas atitudes. Uma mente de excelência demonstra o seu amor nas atitudes. Demonstra a sua entrega nas atitudes. E repare na sua vida, você se dedica mais àquilo que você mais gosta. Ah, pastor, eu não gosto do meu trabalho, mas me dedico a ele. Tá, mas você se dedica a ele porque você tem alguém que você gosta e você precisa sustentar essa pessoa. Então muitas das vezes você sofre num trabalho que não gosta porque você precisa do sustento para aqueles que você ama. Entrega. O amor de Deus por nós foi demonstrado no melhor. Olha o que está escrito em Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8, olha, mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Ofertar a Deus o melhor é uma prova de amor. Entregar a Deus o melhor do teu tempo é uma prova de amor. Entregar a Deus o melhor do teu talento, das suas habilidades, da sua vida, da sua casa, da sua família, é uma prova de amor. E Deus provou o seu grande amor por nós, entregando Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Davi sabia disso, quando ele diz assim, olha lá em 2 Samuel capítulo 24, eu não oferecerei nada a Deus que não me custe alguma coisa. Aleluia. Quando ele chegou lá no terreno lá de Araúna, Araúna deu tudo para ele.
Araúna falou: olha, cara, pode ficar com tudo, fica com o terreno, fica com os bois, tem lenha, tu é o rei, cara, eu te dou tudo. Davi falou: não, eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem Ele é para mim, eu sei o que Ele faz por mim, e eu não posso dar nada a Ele que não me custe nada. A minha entrega tem que custar algo. E a representação física, tanto das ofertas de Davi, como do vaso de alabastro, nada mais é, Jesus deixa bem claro, que uma representação física do amor que aquelas duas pessoas têm por Ele. Então, se eu amo a Deus, eu me entrego a Ele. Não dá para ser crente pela metade. Não dá para entregar a Deus somente um pouquinho da nossa vida. Não, Deus quer toda a nossa vida. Não podemos ser crente pela metade. E por último, a mentalidade de excelência oferece a Deus o melhor. Oferecemos a Deus o melhor porque sabemos quem Ele é. E por sabermos quem Ele é e o que Ele faz, nós demonstramos o nosso amor através das atitudes. E as nossas demonstrações de amor, é o último ponto, sempre serão lembradas por Deus. As nossas demonstrações de amor sempre serão lembradas por Deus. Deus não esquece de nenhum dos nossos atos. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Olha aí, entregue o seu melhor, dedique o seu melhor, faça o seu melhor, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Deus não se esquece de nenhuma das suas ofertas. Olha aqui para mim que eu quero te ensinar algo sobre oferta. Toda oferta é um memorial. Toda entrega a Deus é um memorial. Todo serviço a Deus levanta um memorial diante de Deus. Deus não se esquece de nenhum trabalho, de nenhum serviço, de nenhuma oferta que damos a Ele. Nenhum. Nos 4 relatos também a palavra vai falar assim, Jesus vai dizer assim: as gerações vão lembrar dessa mulher, porque a oferta dele levantou um memorial diante de Deus. A oferta dela levantou um memorial diante de Deus. Ele fala: olha, aonde falar deste evangelho, essa mulher será lembrada. Porque toda oferta levanta um memorial diante de Deus. Quer ver? Salmo capítulo 20. Salmo capítulo 20. Nós vamos ler do 1 ao 4. Olha o que aqui diz a palavra. Que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó te guarde de todo mal. Isso aqui é uma oração. Versículo 2. Que do seu santuário Deus envie socorro para você, e de Sião Ele fortaleça você. Agora olha o que diz o versículo 3. Que Ele se lembre de todas as suas ofertas. Que o Senhor se lembre e olhe com favor para os seus sacrifícios. Então quando nós estamos... Aí é o versículo 4, só para encerrar para você ver. Que Ele conceda os desejos do seu coração e te dê sucesso em todos os seus planos. Mas por quê? Porque o versículo 3 diz que as nossas ofertas e os nossos sacrifícios, bota aí no 3, as nossas ofertas e os nossos sacrifícios estão diante de Deus. Lá em Atos, no capítulo 10, vai mostrar um homem temente e piedoso a Deus, e que ele fazia aos pobres em nome de Deus. Atos capítulo 10, vamos lá, do versículo 1 ao 4 também.
Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, um centurião. Ele era capitão do regimento italiano. Era um homem devoto. Era um homem temente a Deus. E também toda a sua família. Então era uma família que servia a Deus. Fazia o melhor, olha, dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Então era um homem que tinha um trabalho social, porque era um homem temente a Deus, era fruto do seu amor a Deus, aquela entrega. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus. E esse anjo vinha na sua direção e dizia: Cornélio. E aí olha o versículo 4. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: o que é, Senhor? Olha o que o anjo responde: suas orações e suas esmolas subiram até Deus e Ele as guarda em memória. Aleluia. Todas as nossas ofertas, serviços, dedicações, toda a nossa entrega financeira, emocional, espiritual, profissional, tudo aquilo que damos a Deus fica diante de Deus em memória, é um memorial. A oferta maior do mundo foi quem, queridos? Jesus foi a maior oferta do mundo. E ele diz que a nova aliança se levanta como um memorial. Por isso que na ceia a gente fala: façam isso em memória de mim. Mas eu vou mostrar que Cristo é um memorial. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, nas regiões celestiais. Olha só, a fim de agora se apresentar aonde? Aonde, querido? Diante de quem? De Deus, em nosso. Por que Cristo está constantemente diante de Deus? Porque Ele é uma oferta. Tudo que damos a Deus fica diante dele como um memorial. E a maior oferta está lá diante dele, intercedendo por mim e por você, para todos sempre. Cristo é um memorial. Quer mais? Hebreus capítulo 10, do 10 ao 18. Hebreus capítulo 10. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus. Então está dizendo que Jesus é uma oferta. Volta lá, por favor. Olha, que se entregou de uma vez por todas. Por isso ele não precisa ficar morrendo toda hora. Versículo 11. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios, as mesmas ofertas que nunca podem remover o pecado. Agora Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele ofereceu, Jesus é uma oferta, a si mesmo como um único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Por que para sempre? Porque ele estará diante de Deus para todo sempre, intercedendo por mim e por você, como nós lemos Hebreus 9, 24. Então sentou-se no lugar de honra, à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Porque mediante a essa única oferta, que oferta foi essa? Jesus, ele tornou perfeito, salvo para sempre os que estão sendo santificados, eu e você. Por isso cada dia a gente melhora um pouquinho mais, amém? Versículo 15, e o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois ele diz, versículo 16, esta é a nova aliança. Lembra da ceia? Que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações, por causa do Espírito Santo que nos ensina.
e as escreverei em sua mente, Espírito Santo. E acrescenta: nunca mais me lembrarei dos seus pecados e dos seus atos de desobediência. Versículo 18: onde os pecados foram perdoados, já não há mais necessidade de se oferecer outro tipo de sacrifício. Jesus é uma oferta que está diante de Deus como um memorial. Toda oferta é um memorial que fica diante de Deus, seja humanas, atitudes para ajudar o outro, como foi Cornélio. Eu poderia aqui trazer outros versículos. Malaquias, então. Quer ver? Vamos lá, Malaquias, só para a gente pegar. Malaquias capítulo 3. Não vou nem falar da parte dos dízimos, que aí Deus fala: tragam os dízimos à casa do tesouro, todas as nações serão bem-aventuradas, papapá. E aí, quando Deus fala de dízimo, de entrega, olha o versículo 14, o que diz? Malaquias 3,14. Vocês disseram: de que adianta servir a Deus? Então tem uma galera que está falando o seguinte: para que isso? A síndrome de Judas. Para que servir a Deus? Para que dar isso? Para que dar o melhor a Deus? Melhor do teu tempo. Você é jovem, vai curtir a vida. Só fica enfurnado dentro de igreja. Para que isso? É o que eles estavam falando. De que adianta servir a Deus? Que vantagem temos em obedecer a Deus e suas ordens? Que vantagem tem em nos entregarmos a Deus? Chorar por os nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? É o que o povo estava falando. Versículo 15: de agora em diante, olha só o que o povo está falando: nós vamos chamar de abençoados arrogantes. Olha só que povo teimoso, não merece uma surra? Pois eles praticam maldade e ainda estão ficando ricos. E não é assim que muitas vezes acontece? O ímpio prospera e você fala assim: por que ele... eu estou aqui me entregando, me matando, e o cara lá está no erro e ele prospera? Por que isso? E os que provocam a ira de Deus, não acontece nada com esses camaradas. Isso era o que o povo estava falando, tá? Agora olha o versículo 16: então aqueles que temiam ao Senhor, ou seja, que continuaram obedientes, se sacrificando, servindo, se entregando a Deus, falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que eles disseram, e na presença de Deus foi escrito um memorial. Meu irmão, todo serviço, toda entrega a Deus levanta um memorial diante de Deus. Foi escrito um memorial para registrar os nomes daqueles que temiam a Deus e que sempre honravam o seu nome. Haverá o momento certo que Deus vai honrar você. Ou tu acha que Paulo tirou aquilo de seu trabalho não será em vão no Senhor? Tu acha que ele tirou do nada? Toda entrega, todo serviço, toda oferta, todo sacrifício levanta um memorial diante de Deus. Deus não se esqueceu do teu trabalho, Deus não se esqueceu de você, e no momento certo Ele vai te honrar. E que nessa noite você tenha esse entendimento, e você saia daqui com essa mentalidade de excelência. Eu tenho que dar a Deus o meu melhor. Por quê, pastor? Porque eu sei quem Deus é e o que Ele fez por mim. E por saber quem Deus é e o que Ele fez por mim, eu devo demonstrar todo o meu amor, gratidão e fidelidade a Deus, oferecendo a Deus o meu melhor. E sabendo que, por mais que muitos se levantem e critiquem o que eu estou fazendo, a minha entrega, a minha adoração a Deus, no momento certo, Deus vai honrar, porque a minha oferta, a minha entrega, o meu serviço e a minha adoração a Deus sempre estará diante dele como um memorial. Espero que você tenha entendido essa palavra nessa noite. Deus quer nos prosperar, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos usar para que o nome dele seja engrandecido.
Mas para que Deus nos use, a nossa entrega não pode ser pela metade. O teu vir à igreja não pode ser para brincar de clube. Eu não estou falando que você brinca, mas é um modo de dizer que você não tem que vir só por um ato religioso, só por uma convenção social, ou porque é domingo a gente tem que ir para a igreja. Não, você tem que vir porque você entende quem Deus é, você entende a adoração, você entende o serviço, você entende o congregar com os irmãos, você precisa se entregar a Deus por completo. Deus tem que ter tudo nosso. Nossa saúde, nosso tempo, nossa energia, tudo tem que ser dado a Deus. No trabalho, no nosso caráter, a nossa postura, tudo tem que refletir a Deus. E eu te convido nessa noite, assim como aquela mulher que se colocou aos pés de Jesus, eu te convido nessa noite a se colocar aos pés de Jesus e entregar o seu melhor, porque você entende o valor de Jesus. Se você quiser vir aqui à frente para adorar, pode vir. Se você quiser ficar em pé, fique em pé. Vamos estar adorando ao Senhor. Feche os seus olhos. O que você pode entregar mais ao Senhor? Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Declare a Ele. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. O meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Seu nome é Jesus. Eu encontrei o bem mais precioso. Adore Ele, entrega a Ele o seu melhor. Diga precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Suas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Oh, entregue a Deus o seu melhor.
como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, e nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Seus pés, não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Declare isso mais uma vez, declare isso. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, e nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Senhor, que a gente aprenda a te dar o melhor, Senhor. Que a gente entenda que o Senhor é o melhor que nós temos. O Senhor é tudo que nós temos. Por isso o Espírito Santo nos ajuda a nos dedicarmos a Ti com o melhor. Com o melhor do que temos, com o melhor do que somos. Até porque o que temos e o que somos vem de Ti, Senhor. Então não permita que o nosso coração se corrompa contra as coisas. Não permita, Senhor, que venhamos a Te dar qualquer coisa, a oferecer qualquer coisa a Ti,
do nosso trabalho, do nosso serviço, da nossa vida, da nossa energia de vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, se o nosso coração tem sido medíocre ao Senhor. Tem misericórdia, Senhor, se o nosso coração tem sido medíocre, Senhor, com as tuas coisas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. E que o teu Espírito nos impulsione a darmos a Ti o melhor sempre, 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 para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Amém, queridos. Que essa palavra tenha falado no teu coração, que você saia daqui nessa noite impulsionado a oferecer a Deus o teu melhor, cada dia mais e mais, cada vez mais e mais. Amém? Levante suas mãos. Eu abençoo tua vida, abençoo tua casa, abençoo os seus sonhos, seus projetos. Que o Senhor Jesus te dê saúde. Baixinho, baixinho, por favor, em nome de Jesus, baixinho. Que Jesus te dê saúde, que Jesus te dê vida, que Jesus abençoe a tua existência, que o Senhor Jesus olhe dos mais altos céus com misericórdia para você. Não é para parar de tocar, é baixinho. Que Jesus dê misericórdia a você, que Jesus te encha de sabedoria cada dia mais e mais, que o Senhor fortaleça as suas forças, que o Senhor restaure as suas forças, para que você possa servi-lo com o melhor que você tem, com o melhor que você pode, para a honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus essa noite. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça que te dê a paz. Se derrame até 1000 gerações, tua família, os seus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe, por detrás, por diante, do teu lado e em ti, e é contigo, e é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, e é contigo, e é por ti, e é contigo, e é por ti, e é contigo, e é por ti, e é contigo, e é por ti.
nossa esperança.